Algo está podre no reino da Dinamarca. Com essa frase da peça Hamlet, William Shakespeare indicava a existência de crimes, corrupção e outras mazelas que atingiam a Dinamarca por volta do ano de 1600. Porém, mais de 4 séculos se passaram e a realidade tanto da Dinamarca quanto dos países vizinhos é completamente diferente. Hoje, os países nórdicos aparecem no topo de praticamente todos os rankings positivos das mais diversas organizações. Ocupam os primeiros lugares entre os países com melhores índices de desenvolvimento humano, de qualidade de vida e também como os países menos corruptos do mundo. Mas quais fatores possibilitaram essa mudança de postura? Será que realmente estão livres da corrupção? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre os países nórdicos e seus baixos índices de corrupção. E se você se interessa por assuntos militares, conheça nosso canal Conhecimento Militar. A corrupção é um mal que atinge todos os países do mundo, tanto no âmbito das administrações públicas quanto privadas. A palavra corrupção vem do latim corruptio, que significa putrefação. O verbo corromper significa ficar deteriorado ou podre. Em muitos casos, a corrupção é a principal responsável por atrasar o crescimento de um país e impedir que a população tenha acesso a melhores serviços públicos, oportunidades e igualdade de direitos. Desde 1995, a ONG Transparência Internacional divulga anualmente um ranking chamado de Índice de Percepção de Corrupção, que se tornou uma referência para determinar países mais ou menos corruptos. Atualmente, o índice avalia 180 países, atribuindo uma nota de 0 a 100. Quanto mais perto da nota máxima, menos corrupto é o país. E desde então, os países da região norte da Europa, conhecido como nórdicos, ocupam sempre as posições de destaque, com um deles ocupando o topo do pódio e os outros completando geralmente a lista dos 10 países menos corruptos do mundo. Mas como eles conseguem? O primeiro ponto a considerar é que o combate à corrupção envolve vários fatores e leva tempo até que se alcance resultados satisfatórios. A luta desses países contra a corrupção começou com medidas adotadas há séculos atrás. Na Dinamarca, por exemplo, a primeira lei punindo o suborno foi promulgada em 1676 e poucas décadas depois foi modificada para aumentar as penas, tanto para os civis que tentavam subornar algum agente público, quanto para o oficial ou funcionário público que porventura aceitasse. Também é de 1676 uma lei da Suécia, tornando um direito da população o acesso aos dados da administração pública. Essa medida, como veremos um pouco mais adiante, é fundamental para o combate à corrupção, sendo os países mais transparentes os que dominam as listas de países menos corruptos. Às vezes, mais é menos. Irônico, né? Porém é fato. E como já dissemos, são vários fatores e cada um deles com sua importante contribuição, como por exemplo, a educação. Mas falamos de educação de verdade, que oferece as mesmas oportunidades a todas as classes sociais. Por lá, o filho do empresário estuda na mesma escola que o filho dos seus funcionários. O alto índice de escolarização é apontado como um dos pontos chaves para mitigar, ou seja, diminuir a corrupção. Nos países nórdicos, a taxa de analfabetismo é bem próxima de 0. Somando população instruída e transparência nos atos e gastos do governo, já temos uma boa parte da receita de sucesso dos países nórdicos. Mas ainda tem mais. A liberdade de imprensa existente nesses países também é considerada um dos fatores que contribuem no combate à corrupção, pois ela permite aos jornalistas apurar e divulgar casos de corrupção sem medo de represálias. Todos os pontos que falamos até aqui são muito importantes, sem a menor sombra de dúvidas, mas não funcionam sem a existência de leis anticorrupção rígidas, com penas duras, sem brechas ou espaços para manobras jurídicas. A ideia de que o crime compensa precisa ser eliminada completamente. Inclusive nos países nórdicos, são poucas autoridades que possuem foro privilegiado. A esmagadora maioria dos políticos estão sujeitos ao mesmo julgamento que qualquer cidadão. Simples, né? Pelo menos na teoria. Mas agora vamos ver como funciona isso na prática, no dia a dia. Em 1995, Mona Sahlin tinha 38 anos
era a vice-primeira-ministra da Suécia e principal candidata do Partido Social Democrata nas eleições que se aproximavam. Tinha grande chance de ganhar e parecia predestinada a ser a primeira mulher a ocupar o posto no país. Porém, um escândalo envolvendo o uso do cartão de crédito corporativo do governo interrompeu seus planos. Graças à transparência nos gastos, foi descoberto que ela havia utilizado o cartão de crédito do governo para comprar 2 barras de chocolate. Inclusive, o caso ficou conhecido como Toblerone Gate, por conta da marca dos chocolates comprados. A partir dessa descoberta, jornalistas começaram a investigar mais fundo e descobriram que ela havia comprado mais que chocolates. O cartão tinha sido utilizado para comprar fraldas e cigarros, entre outros itens de uso pessoal. Assim que o escândalo veio à tona, a líder renunciou à sua candidatura e se afastou da vida pública por alguns anos. O mais interessante dessa história é que Mona reembolsou o governo pelas compras, porém, o uso indevido do cartão foi suficiente para forçá-la a renunciar, mesmo sem nenhuma condenação judicial. Por lá parece que a opinião pública vale bastante e exerce um papel coercitivo nas autoridades. Para os padrões brasileiros, é quase impossível, imaginar um político renunciando por esse motivo. E se você está surpreso, vamos contar mais um caso interessante. Em 2021, a presidente do parlamento norueguês renunciou por usar irregularmente um apartamento destinado aos parlamentares. Segundo as regras do governo de lá, apenas os parlamentares que moram a mais de 40 quilômetros de Oslo, a capital do país, possuem direito a uma moradia na cidade. A deputada Eva Kristin Hansen morava a apenas 29 quilômetros, porém, registrou o endereço de uma segunda residência que possuía em uma cidade mais afastada e na qual nem mora atualmente. Ao ser pega com a boca na botija, a deputada também renunciou ao cargo de presidente do parlamento norueguês. Seria ótimo se a moda pegasse por aqui, né? E olha, se você pensa que pegam pesado com os políticos por lá, se segura na cadeira porque a coisa vai ficar ainda pior. Presta atenção nas condições que os deputados da Suécia precisam enfrentar. Agora, pera lá, que é até difícil saber por onde começar. Talvez pelos gabinetes, em que alguns casos possuem apenas 7 metros quadrados. Como pode um deputado e seus assessores conviverem em um espaço tão pequeno? Ah, eu esqueci de contar, eles não possuem assessores. Lá, os assessores são contratados pelo partido e compartilhados entre todos. Olha que maravilha! E apesar de estarmos mostrando os exemplos da Suécia, essas condições são bem parecidas nos outros países nórdicos, onde os deputados, quando são eleitos, recebem um código de ética, com todas as explicações do que pode ou não pode fazer e também um cartão de transporte público. É isso aí, eles pegam o ônibus também. Nossa, que sonho ver os nossos representantes no busão, hein? Lá os nobres deputados vão para o trabalho, seja de ônibus ou metrô. Nada de carro público com motorista. O parlamento sueco possui apenas 3 carros. Somente o presidente e os 3 vice-presidentes do parlamento podem usar para missões oficiais. Apenas o primeiro-ministro tem um carro à sua disposição em tempo integral. E nem mesmo em casa os políticos suecos possuem mordomias. Os apartamentos colocados à sua disposição são apenas para deputados de fora da capital e são pequenos, com mobília modesta. Sem empregadas para fazer o serviço doméstico, vossas excelências precisam fazer todas as tarefas, inclusive lavar suas roupas. E com um detalhe, as lavanderias são coletivas. Já imaginou a cena? Esse vídeo tá muito legal. Agora os salários. Bem, os salários são modestos e um deputado sueco ganha apenas o dobro do que um professor. Isso agora, porque até a década de 50 eles nem ganhavam nada. Mas como viram que a falta de remuneração impedia os mais pobres de participarem da vida pública, decidiram pagar. Apesar de receberem salários, estão impedidos de definir os valores, ou seja, nada de aumentar o próprio salário como vemos por aí. Essa tarefa cabe a um comitê formado geralmente por um juiz aposentado e mais 2 membros que costumam ser funcionários públicos ou jornalistas. O aumento geralmente é apenas para repor as perdas inflacionárias, isso quando é concedido. E essa eu quero ver por aqui, viu? Poderíamos ainda seguir por mais algum tempo falando do assunto, mas acho que já deu para entender que lá político não tem moleza.
E apesar de tudo isso, ainda assim existe corrupção, principalmente aquela praticada pelas empresas que atuam em países onde esse modo de operação é praticamente obrigatório para conseguir negócios com o governo. Também, recentemente, alguns escândalos indicam a utilização de bancos dos países nórdicos em processos envolvendo lavagem de dinheiro por organizações criminosas de várias partes do mundo, o que pode começar a mudar a percepção sobre a corrupção nesses países. Se quiserem continuar aparecendo entre os primeiros da lista dos menos corruptos do mundo, é necessário encontrar e punir os culpados, além de impedir que esse tipo de crime continue a ocorrer. E agora, será que vão vencer mais essa luta contra a corrupção? Diga qual sua opinião sobre a corrupção nos comentários. E se quiser ampliar ainda mais seu conhecimento global sobre um dos países nórdicos, veja um desses vídeos sobre a Noruega. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.